Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje quero fazer um vídeo sobre o purgatório na Bíblia à luz de São Francisco de Sales, esse santo maravilhoso que combateu os protestantes e se tornou doutor da Igreja. Vou me basear neste livro aqui, A Controvérsia Católica. Este é um dos maiores livros de apologética de todos os tempos. Esta é a primeira edição lançada no Brasil, a primeira tradução, da qual tenho notícia ao menos, né? Acho que na época fizeram propaganda de que era assim, pelo menos. Foi lançada em 2019 pelo Instituto São Felipe Neri e foi um marco no Brasil, né? Este livro aqui, com certeza, deveria ser mais conhecido. Depois lançaram outras edições, eu confesso que eu não tive acesso a outras, de outras editoras, acho que outras traduções, enfim. É um livro que fizeram mais edições dele. Eu acho que ele era relativamente pouco conhecido fora da França, ao menos na época que foi traduzido aqui para o Brasil, né? Não tenho muita certeza sobre isso, para ser honesto, mas essa tradução aqui, eu acho que foi relativamente pioneira em vários aspectos, não só no Brasil como no mundo. E o Brasil tem surpreendido aí, né, em lançamentos editoriais, né? Teve a Teologia Moral de Santo Afonso, as Controvérsias de São Roberto Bellarmino, também com poucas traduções ao redor do mundo, né? Então o Brasil tem algumas surpresas, né? Mas antes de ir para o conteúdo propriamente dito, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, darem o seu curtir, compartilhar o vídeo, rezar por mim e verem o lançamento da Editora Assunta, meu primeiro livro, comentar as 15 orações de Santa Brígida, link na descrição, comentando aquela famosa devoção atribuída a Santa Brígida, mas que provavelmente é de suas religiosas, meditando a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fiz uma tradução da oração a partir do latim. Vou publicar no canal ainda essa tradução, que é pequena. Também vou fazer mais propaganda sobre o livro, mas já deixo aqui, aproveitar esse vídeo do purgatório que já estava programado, já deixo aqui na descrição esse comentário aí de que o livro foi lançado. Então, por favor, divulguem o livro também, vou falar mais dele em outros vídeos. Tem meu Pix também, se você se sentir generoso e quiser fazer uma doação, ficaria muito grato. Pode ser em qualquer valor aí, agradecerei muito, para incentivar aqui o canal, que sempre terá conteúdo gratuito e também fortalecer a editora. Então vamos ao conteúdo propriamente falando, né? São Francisco de Sales, esse livro fala de muitas coisas, na verdade, a principal delas é da missão ordinária e extraordinária, que podemos colocar mais ou menos nos seguintes termos, né? O que dá autoridade para Lutero e outros reformadores virem e fazerem a sua reforma na Igreja. Com qual autoridade eles fazem isso? Eles foram enviados pela autoridade transmitida por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelos padres. Em outras palavras, teve sucessão apostólica. Eles têm algum envio da Sagrada Escritura? Comenta, isso daí é comentado biblicamente, né? Até porque os protestantes partem em grande medida da sola Escritura, né? Então, na Sagrada Escritura há algum fundamento aí para a pessoa ter uma missão?
E fala também da missão extraordinária, né? Que se alguém tivesse alguma missão diferente, provavelmente teria milagres. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para levar a antiga aliança à perfeição, né? E para ele realizar aquilo, ele teve que apresentar muitos milagres para demonstrar a sua autoridade, né? Então, com qual autoridade Lutero faz a reforma? E São Francisco de Sales, muito bonita essa capa, né? Acertaram aqui. São Francisco de Sales mostra que Lutero não tinha nenhuma autoridade, não teve envio, seja lá de qual perspectiva for, seja pela Sagrada Escritura, seja por padres, pela igreja, né, no geral, né? Seja pela missão extraordinária, né, diretamente por Deus, entre aspas. Porque também São Francisco de Sales vai argumentar que a missão extraordinária não pode contrapor a missão ordinária. Mas, mesmo considerando a extraordinária, quais são os milagres de Lutero? Então, Lutero não apresentou nada disso. E também comenta um pouco o purgatório, né? Então, ele foi na raiz do problema, né? Por isso esse livro é tão grande, mas também comentou algumas questões em particulares. Então, recomendo muito esse livro aí. Mas vamos, então, ao purgatório. O primeiro versículo aqui, acabei saindo, eu separei, São Francisco de Sales só cita um versículo, eu peguei um versículo de cada trecho, né? Mas eu trouxe a perícope aqui, ou seja, o trecho, o contexto mais amplo, para vocês verem que faz sentido as interpretações que ele vai fazer. Respondam-me, senhores, se puderem. Eis o primeiro argumento, sem qualquer mancha de vício. Se é verdade que há um lugar de purgação para as almas depois desta vida mortal, é verdade que há o purgatório, porque o inferno não pode receber alguma purgação e o paraíso não pode receber nada, pois não necessita de purgação. Ora, que há um lugar e tempo de purgação depois dessa vida, eis as provas das Sagradas Escrituras. É dito que São Francisco de Sales chegou lá na cidade cheia de protestantes e eles naturalmente não queriam ouvir São Francisco de Sales, né? Natural em relação a seu cisma, né? Habitantes de Chablais, achei o nome da cidade. E São Francisco de Sales, pelo que é dito, ele escrevia como se fossem artigos de jornais e colocava assim nas portas das casas, como se fossem folhetos mesmo, e algumas pessoas acabavam lendo, né? E até por isso, se eu não estou enganado, né? Deixa eu pesquisar aqui para garantir. São Francisco de Sales virou padroeiro dos jornalistas, né? Porque se valeu aí desse artifício aí dos meios de comunicação para converter os protestantes. E no início havia muita resistência, mas graças a Deus ele foi convertendo. Então sim, ele é padroeiro dos jornalistas. No Salmo 65, no caso é o versículo 12, passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. Essa passagem é interpretada como falando das penas do purgatório, por Orígenes e por Santo Ambrósio, onde este entende por água o batismo e por fogo o purgatório. Então vou ler aqui o contexto mais amplo. Separei aqui, eu peguei os trechos na Bíblia de Jerusalém. Eu acho que essa Bíblia é muito interessante para quem faz apologética, porque usa um grande aparato crítico para fundamentar a sua tradução. E os protestantes, principalmente por meio da Sociedade Bíblica Brasileira, acho que esse é o nome do órgão,
considera a Bíblia de Jerusalém uma Bíblia segura. Então é uma tradução que os protestantes aceitam. Não vou entrar nos detalhes aqui, né? Algumas pessoas criticam entre os católicos, né? Mas é uma outra controvérsia. Mas eu acho muito interessante do ponto de vista apologético. A Bíblia de Jerusalém. Deixastes um mortal cavalgar nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas fizeste-nos retomar o fôlego. Bom, não peguei muito contexto aqui para falar a verdade nesse salmo específico, né? Nos outros isso ficará mais claro. Mas para ver que o fogo aí pode ser interpretado como purgatório. E já os santos padres diziam isso, né? Como Santo Ambrósio, e também vai citar outros daqui a pouco, Santo Agostinho, São Jerônimo. Agora vai ter um trecho mais longo. No capítulo 4, versículo 4 de Isaías: quando o Senhor limpar as manchas das filhas de Sião e lavar os sangues do meio de Jerusalém com espírito de justiça e com espírito de ardor. Essa limpeza foi feita em espírito de justiça e ardor, é entendida por Santo Agostinho como sendo purgatório, e de fato as palavras precedentes favorecem essa interpretação, nas quais o profeta tratava da salvação dos homens. E ainda no fim do mesmo capítulo, onde ele fala do repouso dos bens-aventurados. Então, o que ele fala na limpeza das manchas pelo Senhor deve-se entender da purgação que se deve fazer em espírito de ardor. E pelo fogo, o que não se pode interpretar bem, senão como sendo purgatório com seu fogo purificador. Então, trouxe a autoridade de Santo Agostinho. Lembrando, na época era mais comum os protestantes ainda guardarem um certo respeito à tradição, né? Eles citavam Santo Agostinho e muitos outros santos padres. Claro, uma interpretação bem tortuosa, mas eles ainda faziam esse esforço. E com o tempo isso foi se perdendo, né? Até porque não tem como fundamentar os princípios protestantes com a patrística, né? Muitos protestantes se convertem à Igreja Católica quando passam a estudar a patrística, que, para quem não sabe, são os autores dos primeiros séculos, aí, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, que são homens santos que passaram por provações, perseguições, combateram heresias, e pela santidade também, pela proximidade com os apóstolos, porque se passou relativamente pouco tempo entre eles e os apóstolos, eles possuem uma doutrina confiável. E tudo que era suspeito de heresia naquela época acabava gerando briga e a igreja acabava tomando alguma solução, né? Eles tinham um zelo muito cuidadoso quanto a isso. Foi uma época também de muitos mártires e, enfim, né, de grande santidade. Então peguei o contexto mais geral aqui, de Isaías 4, versículo 4, não peguei até onde vai exatamente, acho que até o versículo 5, mas do 2 ao 5 acho que acho que Isaías 4, versículo 2 ao 5, esse foi o trecho que eu peguei, contexto mais geral. Naquele dia o rebento de Yahvé se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Então o resto de Sião, os remanescentes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber o que está escrito para a vida em Jerusalém. Então, alguns pontos, né, que realmente sugerem que esteja falando da vida após a morte, né? Fala naquele dia em que Yahvé se cobrirá de beleza e de glória. O resto e remanescente de Jerusalém, o resto de Sião e remanescente de Jerusalém serão chamados santos. Remanescentes, talvez as pessoas que foram para o purgatório, né? É uma possibilidade. E continuando então: quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo sopro do seu julgamento, sopro de fogo
abrasador. Yahvé criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre todos os ajuntamentos de povo uma nuvem de dia e um fumo acompanhado de um clarão de fogo durante a noite. Com efeito, sobre todas as coisas sua glória será um abrigo. Então, sugere aí que seja a consumação dos tempos sobre todas as coisas, sua glória será um abrigo. E uma choupana para servir de sombra de dia contra o calor e para ser refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva. Então, existem alguns elementos aqui que fazem termos essa indicação de que o versículo mencionado aqui, né, no caso, capítulo 4, versículo 4 de Isaías, tiver lavado a imundície das filhas de Sião pelo sopro do seu julgamento, sopro de fogo abrasador, parece ser realmente num contexto ali, né, um tanto quanto escatológico, e sopro do julgamento aí, né, primeiro fala do julgamento, depois desse fogo abrasador, então sugerindo o purgatório, né, o versículo mais crítico propriamente falando. O contexto indica um pouco isso, parece razoável realmente interpretar como purgatório. Em Miqueias, no capítulo 7, versículo 8: Se estou caído, levantar-me-ei. Se estou sentado nas trevas, o Senhor será minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra ele. Até que ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça. Só essa passagem já era o suficiente para provar o purgatório para os católicos do tempo de São Jerônimo, há cerca de 1200 anos atrás. Este mesmo santo testemunha que lá onde está dito que sentado nas trevas se esperará que o Senhor tome em suas mãos a causa e deponha sem seu favor, não se pode entender como sendo própria nenhuma outra pena senão as penas do purgatório. Então, São Francisco de Sales fala de uma maneira mais retórica aqui, né? não tanto da maneira escolástica, né? Citando novamente um santo padre aí, né? São Jerônimo. E ele se valeu de uma linguagem relativamente simples. São Francisco de Sales, eu acho que é um autor relativamente simples, em comparação com outros, tem uma linguagem agradável, simples, fácil de ser entendida por todos. Então vejamos o que diz a Bíblia de Jerusalém, Miqueias 7, 8. Peguei do 7, peguei do 8, fui até o 10. Então 4 versículos para analisarmos o contexto. Não te alegres por minha causa, minha inimiga. Se cair, levantar-me-ei. Se habito nas trevas, Yahvé é a minha luz. Devo carregar a ira de Yahvé, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e restabeleça o meu direito. Ele me fará sair à luz, e eu contemplarei a sua justiça. Minha inimiga verá, e a vergonha cobrirá. A ela que me dizia: onde está Yahvé, teu Deus? Meus olhos a verão quando for pisoteada como a lama das ruas. Bom, então fala da escuridão aí, né, que combina com a doutrina do purgatório, né? A pessoa não tem a visão beatífica e sofre muito por conta disso. Que julgue a minha causa talvez seja o cumprimento aí da pena, do julgamento. E Yahvé fará que a pessoa saia da luz, né? Diferente do inferno, onde as trevas são para sempre. Então, pode ser possível interpretar esse versículo como sendo o purgatório, né? Quarto, trazido por São Francisco de Sales. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 11: quanto a ti, por causa de tuas alianças de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Essa fossa de onde são tirados prisioneiros não é outro lugar senão o purgatório, do qual nosso Senhor os livrará depois de sua subida aos infernos. Não podemos entender como, se tratando do limbo onde estavam os santos padres antes da ressurreição de nosso Senhor, no seio de Abraão,
porque lá era um lugar de consolação e esperança, como se pode ver em São Lucas. Assim, Santo Agostinho diz que Nosso Senhor visitou aqueles que estavam atormentados nos infernos, quer dizer, no purgatório, e que os libertou, de onde se segue que é um lugar onde alguns fiéis são mantidos prisioneiros e do qual podem ser libertados. Então, muito interessante que São Francisco de Sales afasta a interpretação de que esse versículo pode ser do limbo dos patriarcas, né? E creio que analogicamente se aplica, por analogia, né? Se aplica a outros trechos, né? Inclusive ao anterior, né? Eu li aqui, eu fiquei pensando se não poderiam argumentar sobre o limbo dos patriarcas, né? Então São Francisco de Sales já se adianta essa objeção. Parece que é mais próprio, né? Falo parece que a gente fala assim quando em espírito de debate, né? Apresenta às vezes uma certeza assim de maneira mais discreta, né? Parece, enfim, né? De maneira menos veemente, é uma linguagem do debate aí, né? Mas deixo para vocês avaliarem, né? Eu acho que são convincentes. Mas enfim, né? Nesses versículos onde é dito que há dor, desolação, então parecem ser muito mais bem aplicados ao purgatório do que ao limbo dos patriarcas. E vamos ler, são 3 versículos aqui, 11, 12 e 13 de Zacarias 9. Quanto a ti, pelo sangue de tua aliança, libertarei os teus cativos da cisterna onde não há água. Água, na Bíblia, pode ser a graça de Deus, né? E no purgatório, no caso, não haveria a graça particular da bem-aventurança, né? Da visão beatífica, não haveria essa graça aí, né? Voltei para a fortaleza, cativos da esperança. Hoje mesmo eu declaro, eu te restituirei o dobro. Parece que a restituição do dobro aí que ao fim da libertação a pessoa irá para a vida eterna, né? Irá para o céu, né? Então a pessoa sai do purgatório e vai para o céu. Porque eu reteso para mim Judá, armo o arco com Efraim, suscitarei os teus filhos Sião contra os filhos de Javã. Farei de ti como a espada de um valente. Bom, o versículo 13 não era muito descritivo sobre isso, né? Não era muito relevante aqui para nossa discussão. Mas trouxe aí de qualquer maneira. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 3, sentar-se-á para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi, os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Essa passagem nos fala, segundo Orígenes, de uma pena purificante. Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo seguem nessa interpretação. Sabemos bem que eles entendem da purgação que se fará no fim do mundo pelo fogo, a chamada conflagração universal, onde serão purgados os restos dos pecados daqueles que serão achados vivos. Mas nós não deixamos de tirar disso um bom argumento para o purgatório, que se deve purificar as almas antes que elas possam receber os efeitos da bênção do Supremo Juiz. Eu não comentei antes, né? Mas esse capítulo nessa edição é da página 405 à página 409. É um capítulo bem curto, mas muito bom desta edição aqui. Bom, vejamos o trecho. E se Malaquias 3, capítulo 3, versículo 3 ao 5. E se assentará aquele que funde e que purifica. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Eles se tornarão para Yahvé aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Yahvé, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que violam o direito do estrangeiro sem me temer, disse Yahvé dos exércitos. Então, quando fala do julgamento e de testemunha, parece fazer aceno ao juízo final mesmo, onde todos serão julgados
e o mundo acabará, mas para dar lugar às novas terras e aos novos céus. Bom, como São Francisco de Sales argumenta aqui, né, diz aqui é mais sobre a purificação daqueles antes do juízo final, né, daqueles que estão vivos, e esse momento de dor trará a purificação definitiva, né? Porque muitos se perguntam, mas e o tempo no purgatório, né? Como fará quando chegará ao fim do mundo, né? Então haverá essa purificação final nesse momento de grande sofrimento aí, e todas as penas serão pagas. E segue a lógica aí do purgatório, de certa maneira, né? Dessa purificação necessária para entrar no céu. Ele menciona de passagem o Salmo 37, falando que Santo Agostinho, 38 e 37 na Bíblia de Jerusalém, que Santo Agostinho interpreta como o inferno e o purgatório. Vamos lá. Peguei o versículo, sim, versículo 2, 3. Yahvé, não me castigues em tua cólera, não me corrijas em teu furor. Tuas flechas penetraram em mim, sobre mim abateu-se tua mão. Castigar é do inferno e corrigir no furor é no purgatório, né? E por fim, o versículo que todos os católicos conhecem, ao menos os apologetas, né? Este é o mais comum de todos. Não vou trazer toda a discussão de São Francisco de Sales, ele dedica 3 páginas para isso, né? Que é o 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 15. Segundo a graça que Deus me deu como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia torná-la-á conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Então, esse salvo, mas como que através do fogo, aí muitos autores viram como o purgatório. E essa daí muito comentada aí nos sites de apologética, enfim, né? Essa vocês já devem conhecer bem. E cita aqui muitos autores que concordam com essa visão. Então, algumas considerações finais aí sobre o purgatório na Sagrada Escritura. Esqueci de comentar o básico no início do vídeo, né? Mas depois falei, vou deixar para o final, né? Talvez o protestante esteja vendo esse vídeo, o protestante que nem entende direito o que é purgatório na verdade, né? É porque o purgatório não é uma segunda chance. É que os pecados deixam marcas em nossa alma e precisamos nos purificar deles. Inclusive, vou pegar aqui até o artigo dos apologistas católicos, recomendo bastante. Acho que é lá tem Hebreus e Apocalipse, eu acho que é onde que estava mesmo. Apocalipse 21, 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Aí de Hebreus. Sem santidade ninguém verá a Deus, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. É o trecho que citam aqui, né? Então uma pessoa precisa ser perfeita para entrar no céu, e por isso que é o purgatório. Se não houvesse o purgatório, na verdade, seria um motivo de grande desespero para nós, porque ninguém pode ver a Deus a não ser que seja puro, né? Então, é preciso que haja o purgatório.
Obviamente não há esse nome explícito na Sagrada Escritura, mas acho que o conceito está bastante claro, né? Principalmente em 1 Coríntios 3, versículo 15, fala que sendo salvo como que através do fogo. Isso daí é um péssimo princípio de interpretação, né? Achar que a coisa precisa estar com o devido nome na Sagrada Escritura. Trindade, por exemplo, que todos aceitam, né? Quer dizer, né, a maioria dos protestantes, a Santíssima Trindade não tem esse nome na Sagrada Escritura, né? Mas o conceito está lá, o artigo de fé. Então, isso daí é um péssimo princípio. Também chama atenção para, como posso dizer, né, como os autores dos primeiros séculos interpretavam, né, Santo Agostinho, por exemplo, né, eu acho muito interessante e muito rica as interpretações deles, né. Por exemplo, ver ali, Senhor, não me corrijas com o teu furor, vendo com uma oração pedindo para sermos salvos e irmos direto para o céu, né. Ao meu ver, né, os protestantes, de certa maneira, deixam grandes porções da Bíblia desativadas, por assim dizer, né? Então, se a gente aceita o universo protestante, muito da Bíblia se perde, né? Passa a não fazer sentido. As interpretações ficam bem rasas, enfim, né? Tem um versículo muito interessante da segunda carta de São João, é o versículo 12, capítulo único, fala que a perfeita caridade, ele fala mais ou menos o seguinte, que para que a alegria seja perfeita, não, ele começa dizendo que tem outras coisas para dizer, mas que para que a alegria seja perfeita é preciso falar de viva voz. Então, é uma despedida da carta e tem uma doutrina ali, uma doutrina, inclusive, que derruba o solo da Escritura, né? Mas o ponto nem era esse, na verdade, é falar que quando a gente é católico e vai interpretar a Bíblia, nossa, cada palavra, assim, cada vírgula tem um sentido único, assim, espiritual, né? Até as saudações, as despedidas, né? Nada se perde ali. E quanto à visão protestante ali, muita coisa fica para sempre nas trevas, né? Eles colocaram de novo o véu e não conseguem interpretar as Sagradas Escrituras. Porque, por exemplo, neste vídeo aqui falamos de muitas profecias do Antigo Testamento e se a gente for tirar a interpretação católica aí, se reduz muito aí o que foi dito pelos profetas no Antigo Testamento, né? Mas com a visão católica nós conseguimos ver toda a riqueza da Sagrada Escritura, né? Isso é muito bonito. Bom, então, meus caros, muito obrigado aí pela paciência, até a próxima. Perdoem-me qualquer falha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.